Continuando, pessoal, o conteúdo do 8º ano, nós temos aqui a outra causa para a Guerra Civil Norte-Americana, não é? A última causa, como já falei anteriormente, a Lei de Homestead, que diz o seguinte: as regiões Norte e Sul passaram a disputar o apoio político e econômico do oeste dos Estados Unidos, onde existiam grandes fazendas produtoras de bens de consumo, como o trigo, e usando mão de obra escrava, mas em menor proporção que no sul. A região norte utilizava mão de obra escrava, mas em menor proporção que no sul. Temendo a rivalidade pelo trabalho escravo, o Sul resolveu ser contrário aos baixos valores cobrados pela aquisição de terras. O Norte, recebendo fortalecimento do Oeste e visando enfraquecer e aumentar seu próprio mercado consumidor, apoiou a venda de terras baratas. Assim, o então presidente Abraham Lincoln, em 1862, criou a lei do Homestead, que consistia em dar posse de terras, posse de propriedades de cerca de 160 hectares, principalmente a imigrantes, que teriam de cultivar durante pelo menos 5 anos. Dessa forma, a política expansionista dos Estados Unidos se consolidou. Muitas das terras concedidas a imigrantes pertenciam a nações indígenas que foram destruídas. Muitas dessas terras, repetindo, foram concedidas a imigrantes. Pertenciam às nações indígenas, que essas nações já foram destruídas. Eu já até mencionei aqui que para a consolidação da expansão territorial norte-americana, muitos indígenas perderam suas terras, não é? Então significa dizer que a consolidação da independência norte-americana, a definição do seu território, ocorreu mediante a perda de muitas terras, né? Além de muitas vidas indígenas foram perdidas por conta dessa disputa. Tá bom? O que é que temos aqui? Aconteceu, está na página 178, uma personalidade muito importante na história norte-americana, é o personagem chamado Abraham Lincoln, ex-presidente daquele país, não é? Um homem que veio de origem humilde, sem nenhum apadrinhamento político, conseguiu obter e chegar ao cargo mais poderoso, o cargo mais forte da América, dos Estados Unidos da América, melhor dizendo. Então aconteceu o seguinte: após a independência dos Estados Unidos, muitos fatos políticos e sociais movimentaram a história dessa nação. Os destaques ficaram por conta da Guerra Civil Americana e da abolição da escravidão em 1665. Então, você observa aí que os Estados Unidos proclamaram independência cerca de 22 anos antes do Brasil, né? 22 anos antes do Brasil. Esses dois fatos foram muito importantes para a construção da identidade política e cultural americana, mas também por gerar uma grave situação social, o preconceito racial contra os negros. No meio desse processo, destacou-se a figura de um político muito hábil e com uma oratória bastante eficiente, Abraham Lincoln, que, por se tornar presidente dos Estados Unidos em 1860, que acabou por se tornar presidente dos Estados Unidos em 1860.
Lincoln era republicano por convicção, leitor das principais obras iluministas e admirador da Revolução Francesa. Além disso, defendia o fim da escravidão não por questões humanas, mas sim por ser um defensor do liberalismo econômico. Ele via nos escravos potenciais consumidores, não é? Como algumas pessoas, inclusive e o pessoal da região norte também. E incentivava que os negros fossem assalariados. Sua eleição para presidente foi estopim para a Guerra de Secessão. Lincoln conduziu bem seu exército, derrotando os confederados do Sul. Ele acabou sendo assassinado em 1865, em abril de 65. O conflito, como vimos, já saí da página 178, estou na página 179. Como vimos, muitos fatores provocaram o início da Guerra Civil Americana, a disputa pelas terras e pelo controle econômico, a criação de bancos nacionais vinculados ao norte e a construção de estradas e canais acirraram a rivalidade, pois estes estavam sob o controle da região nordeste, que havia estabelecido uma aliança política com a região norte. Mas, sem dúvida, o principal motivo de divergência que levou à guerra foi a questão racial. Durante o processo de pré- e pós-independência, os estados do Norte e Sul conviveram com diferenças de opinião, não é? E em relação ao uso do trabalho escravo. Para os sulistas, esse trabalho era barato e gerava boa produção, que era voltado, mais uma vez falando, para o mercado externo. Para os nortistas, a mão de obra escrava atrapalhava o fortalecimento industrial, por não serem consumidores desses produtos, uma vez que eram escravos e não tinham salários. Bem, queridos, eu vou concluindo minha aula por aqui. Na próxima aula eu vou destacar as consequências da Guerra Civil Americana, o aparecimento de grupos que possuíam preconceito racial muito forte, entre eles o grupo Ku Klux Klan, né, um grupo de brancos que se opunham aos negros. Tá bom? Um forte abraço a todos, tchau para vocês, até a próxima, tchau.